Eu sou absolutamente obcecada com distância narrativa. Se eu tivesse que dizer qual foi a coisa mais importante que eu aprendi na escrita criativa, eu provavelmente diria que foi distância narrativa. Não porque foi de fato a coisa mais importante que eu aprendi, mas pelo simples fato de que as pessoas não falam de distância narrativa. As pessoas falam muito de narrador, o que, né, é ótimo, porque narrador é muito importante, mas eu acho distância narrativa tão importante quanto, e na verdade eu acho que não tem como você falar de narrador sem você falar de distância narrativa. E ser obcecada com uma coisa que ninguém fala é muito triste. Então eu quero espalhar o meu amor pela distância narrativa pelo mundo. Pra falar de distância narrativa eu tenho que falar o que é narrador. Então, tipo, de um jeito bem simples, narrador é a entidade que narra a sua história. E a distância narrativa é a distância entre o seu narrador e o seu personagem. Ou seja, o quão próximo ou quão distante o seu narrador é do seu personagem. Mas antes de eu explicar melhor isso, eu queria falar sobre por que a distância narrativa importa. Esse vídeo vai ser tipo... Você já ouviu a palavra da distância narrativa hoje? Os seres humanos são neurologicamente programados para contar histórias. A gente precisava de um jeito de transmitir sabedoria e conhecimento, e o jeito que a gente encontrou de fazer isso, né, tipo, através da evolução, foi a narrativa, foi contar histórias. A Ursula Le Guin tem uma frase muito boa sobre isso, que eu provavelmente já coloquei em algum vídeo, que é: nem toda grande civilização inventou a roda, mas todas as civilizações contam histórias. Quando a gente lê uma história, o nosso cérebro, ele não reage como observador, ele reage como participante. Então, quando você lê uma história eficaz, é literalmente como se você estivesse tendo experiências sem ter aquelas experiências. Se você lê sobre uma pessoa sendo perseguida por um urso, o seu cérebro entende como é a experiência de ser perseguido por um urso, sem de fato, né, tá sendo perseguido por um urso. O que é tipo ouro evolutivo, né? Porque não queremos ser perseguidos por ursos, idealmente. Ou seja, quando você lê uma história eficaz, você consegue fazer os seus leitores sentirem coisas, tipo, muito reais, assim. E note que eu falei uma história eficaz, né? Porque... E o que significa uma história eficaz nesse contexto? Pra você ter essa experiência tão vívida, digamos, isso vai depender de como o escritor conta aquela história. Se eu disser Rafael foi perseguido por um urso, você não sentiu nada e você não aprendeu nada. Tipo, como é que é essa experiência de ser perseguido por um urso? Não sabemos. E, inclusive, é por isso que mostra e não diga é tão importante, porque a ferramenta do mostrar e não dizer, ela dá essa, tipo, vividez. Essa palavra existe? Não sei. Agora existe. Essa vividez pra sua escrita. E uma outra ferramenta importante é ela. A distância narrativa. Quem é ela? Onde mora? Do que se alimenta? Hoje, no Globo Repórter. Existem vários níveis de distância narrativa. Ao invés de a gente ter uma caixinha de narrativas próximas e narrativas distantes, a gente tem um contínuo. Faz um tempinho que eu não falava de contínuo. E daí esse contínuo vai de mais próximo até mais distante. Exemplo 1. Um homem passeia com seu cachorro na chuva. Quem é esse homem? O que ele tá pensando? O que ele tá sentindo? Por que ele tá na chuva? A gente não sabe. A gente não sabe nada sobre ele, na verdade, além do fato dele ser um homem e ter um cachorro. A gente tem só uma visão distante do personagem. Objetiva, terceira pessoa. Então isso é uma narrativa distante. O narrador e o personagem, eles são entidades separadas. O narrador, ele não tem acesso ao personagem, tipo, ao mundo interno do personagem. E por isso o leitor não tem acesso ao personagem. Porque o narrador é o acesso, essa ponte entre o leitor e o personagem. Então, se o narrador não tem acesso ao personagem, o leitor também não vai ter. Se o narrador tá distante do personagem, então o leitor também vai estar. E o personagem é o acesso que o leitor tem pra história. Então, quanto mais distante o narrador do personagem, mais distante o leitor do personagem e mais distante o leitor da história. Exemplo 2. Rafael Medeiros puxa seu cachorro pela tempestade. Isso ainda é uma narrativa distante, mas a gente tem um nível maior de proximidade do que no exemplo anterior. Aqui a gente já sabe o nome do personagem, então a gente ganha um nível de intimidade que antes a gente não tinha. Exemplo 3. Rafael odiava a chuva, mas seu Golden parecia não se importar. Aqui a gente tem um nível maior ainda de proximidade. A gente tem acesso aos sentimentos e aos pensamentos do Rafael. A gente sabe que ele odeia a chuva e que ele acha que o seu cachorro não odeia a chuva. Quanto mais distante, mais objetivo, e quanto mais próximo, mais subjetivo. Então aqui é mais subjetivo e o narrador tem mais acesso ao mundo interior do personagem. E daí o leitor
também tem mais acesso ao mundo interior do personagem. Exemplo 4. Porra, Rafael odiava aquela chuva. Por que o Totó amava tanto ficar se lambuzando nas poças? Aqui a gente tem uma terceira pessoa próxima. Eu tentei fazer ela o mais próxima possível, mas tipo, com uma frase é meio difícil, assim. Mas a gente tem o chamado discurso indireto livre, que é quando você tem um pensamento direto de um personagem, só que na terceira pessoa. Por exemplo, se o pensamento do Rafael fosse: por que eu sempre cedo pros desejos do meu cachorro? Isso seria uma primeira pessoa, né? Porque eu cedo aos desejos do meu cachorro. Isso em discurso direto livre ficaria: por que Rafael sempre cedia pros desejos do seu cachorro? Ou seja, é um pensamento do Rafael, mas tem um pouquinho de distância porque ele tá em terceira pessoa. Aqui o narrador e o personagem, eles são quase que a mesma entidade, tipo, por um triz que não é. Tudo que o narrador descreve é baseado na visão do personagem, que nem na primeira pessoa. E daí, por isso, tudo é subjetivo, né? Tudo vai ser dentro da visão do personagem. O narrador tem completo acesso ao personagem, aos pensamentos, aos gostos, a tudo. E a linguagem usada, a escolha de palavras, é a linguagem do personagem. E daí, por fim, exemplo 5, as gotas geladas escorriam pelo meu nariz. Eu odiava a chuva mais que tudo, mas Totó não parecia se importar. Primeira pessoa, a narrativa mais inerentemente próxima de todas as narrativas. Porque o narrador e o personagem são literalmente a mesma entidade. O personagem dentro da história é quem tá narrando na primeira pessoa. 100% subjetivo e, que nem no último exemplo, tudo é narrado na perspectiva do personagem. Só que aqui a gente tem o acesso ao personagem mais direto possível, porque é literalmente o personagem falando. Isso é distância narrativa. O quão dentro da cabeça do seu personagem o seu narrador tá, basicamente. Existem, digamos, dois tipos de distância narrativa. O que eu vou chamar de distância narrativa macro e distância narrativa micro. Macro seria a distância geral da narrativa do seu livro. Basicamente, qual é o narrador do seu livro, né? Porque quem vai definir a distância geral do seu livro é o narrador. E micro seria a distância narrativa de cada parágrafo ou frase. Porque você pode, sim, variar a distância narrativa ao longo da sua história. O que você não pode fazer é dar um salto brusco de distância narrativa, de modo que a distância narrativa macro do seu livro seja infringida, digamos. Infringida? Infringir a lei, essa palavra existe. Os níveis micro de distância narrativa, da mais distante até a mais próxima, são observação objetiva, pensamento indireto, pensamento direto. Vou dar o exemplo de um parágrafo em que a distância vai ficando mais próxima. Um homem passeava com seu cachorro na chuva. Rafael odiava aquele tempo. A água suja das poças entrava no seu sapato e molhava as meias. Aquelas nuvens cruéis e as gotas geladas eram a pior coisa do mundo. Um homem passeava com seu cachorro na chuva. Observação direta. Rafael odiava aquele tempo, a água, blá 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 blá. Pensamento indireto. Aquelas nuvens cruéis são a pior coisa do mundo é um pensamento direto. Porque você consegue enxergar o pensamento do Rafael como ele é, sem a presença do narrador, digamos. E a gente também consegue enxergar as experiências do Rafael colorindo o que ele tá falando, no caso, o que ele tá pensando. Tipo, por que ele acha que as nuvens são cruéis? Vai ver, ele perdeu alguém que ele amava numa tempestade, sei lá, tipo algo assim, entendeu? E daí uma coisa importante de se perceber é que se a gente inverter a ordem, ficaria assim. Aquelas nuvens cruéis e as gotas geladas eram a pior coisa do mundo. Rafael odiava aquele tempo. A água suja das poças entrava no seu sapato e molhava as meias. Um homem passeava com seu cachorro na chuva. A terceira frase causa um estranhamento. E isso é porque quando a gente vai aproximando a distância narrativa, a gente tem uma fluidez melhor, que na verdade é o que você quer, porque você quer que ao longo do seu livro o seu leitor ganhe intimidade e acesso ao seu personagem, não que vá perdendo, a não ser que você tenha uma intenção, tipo, muito específica, assim, pro seu livro. E segundo, isso causa estranhamento porque é muito estranho, tipo, o seu narrador, ele pode ir ganhando intimidade com o seu personagem, mas não faz muito sentido ele ir perdendo intimidade. Não faz sentido o seu narrador conhecer cada vez menos o seu personagem. O que significa que você não pode mudar o jeito com que o seu narrador se refere ao seu personagem. Se o seu narrador sabe o nome do seu personagem, não faz sentido ele se referir ao seu personagem como outra coisa. Repara nesse último exemplo, por exemplo, quando a gente tem Rafael odiava aquele tempo, um homem passeava com seu cachorro na chuva, parece que a gente tá falando de outro homem, quando a gente fala um homem passeava com seu cachorro na chuva. Eu espero muito que eu esteja explicando isso de um jeito que faça sentido. Imagina que você tem uma amiga que é advogada. O nome dela é Fátima. E daí você vai pensar na sua amiga. Será que você ia pensar, a advogada parecia muito triste naquela festa? Ou será que você vai pensar, a Fátima parecia muito triste naquela festa? O único motivo pra você olhar pra alguém e pensar, a advogada parecia muito triste naquela festa, é se você não soubesse o nome da pessoa, ou se você não tivesse intimidade o suficiente com a pessoa, e daí você fizesse isso de, tipo, se referir a ela com um cargo ou com outra coisa que não seja o nome da pessoa. E a mesma coisa é verdade pro seu narrador, seja ele primeira ou terceira pessoa. Então é uma questão de, se o seu narrador conhece o nome do seu personagem, não faz sentido ele se referir ao seu personagem como o carteiro. E isso é uma coisa que acontece muito. Tipo, o escritor não quer repetir o nome do personagem, e daí ele começa. A loira, o carteiro, o detetive,
a professora. E assim, de fato você não deveria ficar repetindo o nome do seu personagem o tempo todo, porque repetição é uma coisa boa no geral. Mas isso não é um motivo bom o suficiente pra você fazer esse salto brusco de distância narrativa. Porque é como se você estabelecesse... É como não? Você estabelece o nível de intimidade que o seu narrador tem com o seu personagem, e daí depois você desrespeita isso. E daí fica incoerente. E antigamente eu achava que isso era muito tipo um sinal, tipo assim, de escrita amadora, sabe? Você sabe que o escritor é iniciante quando ele faz isso, mas eu percebi que isso não é uma coisa que só acontece com escritores iniciantes. Isso também é uma coisa que acontece com escritores consagrados. Eu tava lendo a Kotar outro dia e eu nunca tinha lido Sarah J Maas, tipo, na vida. A história em si, eu não gostei tanto assim, porque eu não sou muito fã de romance. Mas eu achei a prosa dela muito, muito boa, principalmente na primeira metade do livro. Mas uma coisa que ela fazia demais era tipo, ai, porque o Tamlin andou na calçada e depois o grão férico escovou o cabelo, tipo, sei lá. E daí sempre que ela fazia isso eu ficava... Inclusive era um narrador em primeira pessoa, que é uma narrativa inerentemente próxima. E daí sempre que ela fazia isso eu ficava achando que ela tava falando de outro personagem. Tipo, o Tamlin fez isso, isso e isso, o grão férico fez isso, isso e isso. Eu achava que era outro, né? Aí eu ficava tipo, gente, que outro... Grão? Não sei como é que é o nome do negócio. Enfim. High Fae. Aprender a controlar essa distância pra você conseguir fazer com que a sua narrativa sirva os propósitos que você quer que ela sirva, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes que um escritor tem que aprender. Você tem a liberdade de escolher a distância narrativa que você acha que vai ser melhor pra sua história, porque só você sabe o que vai ser melhor pra sua história. Mas duas regras gerais são: não desrespeita a distância narrativa que você escolheu sem motivo. Se você tiver um ótimo motivo, assim, intratextual, vai fundo. Se você não tiver uma intenção, um motivo, não desrespeita a distância narrativa que você escolheu. E segundo, quanto mais próxima a sua narrativa, mais o seu leitor vai se identificar com seus personagens e se imergir na história. Se imergir? Imergir? Não sei. Então é muito importante que você pense muito bem no seu narrador e na distância narrativa que você vai escolher. Tipo, pensar se aquela distância ou aquele narrador que você escolheu de fato beneficia a história. Entender o que cada distância narrativa faz e causa no leitor, e daí pensar o que eu quero com a minha história. O que esse narrador que eu escolhi qual é o impacto que isso vai causar? Esse é o impacto que eu quero? Esse é o impacto que mais beneficia a minha história? Realmente parar pra pensar nas escolhas narrativas que você faz no geral, assim, em todas. Enfim, existem várias técnicas de escrita criativa que você pode usar ou evitar pra você escrever uma narrativa ou mais próxima ou mais distante. E eu ainda vou fazer vídeos sobre todas essas técnicas separadas, né? Pra não ficar tipo um vídeo longo, imenso, que dura eternamente. Mas é isso. Espero que eu tenha levado a palavra da distância narrativa pro seu coração. E eu queria agradecer a Miriam, Felipe, Flávia, Lucimar e Tatiana por terem se inscrito no canal. Muito obrigada. E eu queria agradecer a 6 pessoinhas, que eu não consigo ver o nome, por terem se inscrito no canal. Você sabe quem é você. Muito obrigada. Lembrando que se você não recebeu um agradecimento nominal, você pode reivindicar o seu agradecimento nominal nos comentários. Eu queria avisar também que eu mudei as configurações do meu microfone pra ver se o áudio ficava melhor. Eu acho que vai ficar pior, porque eu acho que ele vai captar mais ruído. Então, mas não sei, veremos. Mas é o que temos, entendeu? O microfone é ruim mesmo. E uma outra ferramenta... Eu odeio que eu tenho, tipo, voz de um adolescente homem na puberdade. O livro, em geral, eu não gostei tanto, porque, enfim, romances héteros, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?